Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, vamos ao relato de hoje. Quem me contou essa história foi o Roberto. Ele é de Conselheiro Lafayette, uma cidade de Minas Gerais. Roberto me conta uma história que é um tanto quanto assustadora. Eu confesso que eu já recebi algumas histórias dessa região, mas essa eu achei um tanto quanto complicada. Roberto trabalha ainda hoje, né, na mesma cidade, no mesmo lugar. Ele trabalha de... Ele é mecânico de carro. Ele arruma parte elétrica e mecânica de automóvel. Ele não quer dizer de onde ele mora corretamente, também não me deu o nome dele correto, porque ele disse que é muito conhecido na cidade. De Conselheiro Lafayette, vamos dizer, né? Então, o Roberto disse que chegou no final de semana, ele sempre faz alguns bicos, né? Para os conhecidos que ele tem. Porque ele disse que às vezes é necessário, né? Porque, a vida tá tão difícil que a gente tem que fazer uns bicos para poder se manter melhor. Ele que tem 4 filhos, né? É bem complicado. Então ele disse que pegou um amigo dele, ligou para ele, pediu para ele ir lá ajeitar a parte do motor do carro, né? Porque tinha dado um problema muito sério. E assim ele fez. Ele foi. Chegou lá na primeira semana, ele ficou, trabalhou. Depois de um certo horário, ele disse, eu vou ter que ir embora. Já é 11 horas da noite, né? E eu tenho que partir, porque fica meio tarde para mim seguir a minha estrada. Eu vou a pé, então fica complicado. A gente mora meio longe, então para mim pegar essa estrada toda aí a pé é complicado, né? À noite, eu tenho que passar por uns lugares muito escuros. Então eu vou para casa. E assim ele foi para casa dele, tudo certo. Na outra semana, ele volta no mesmo lugar, né? Pra terminar o carro. Ele chega lá 3 horas da tarde. E ele já é meia-noite e ele ainda não acabou. Então ele chega pro amigo dele e diz assim: pá, mano, eu vou ter que partir. Aí tu compra os que falta pro carro, né? Pra próxima semana. Que aí eu venho aí e a gente termina esse carro. Aí o amigo dele: não, então tá, tudo bem. Hoje tá bom pra ti, né? Noite de lua cheia, tá uma noite bem clara. Fica bem interessante. Ele disse: verdade, hoje tá melhor. Por isso que eu fiquei até mais tarde. Então assim ele fez, ele foi. E assim, sempre que ele ia pra casa desse amigo dele, né, ia arrumar o carro, ele tinha que passar por uma casa antiga, uma mansão abandonada que tinha. E ele geralmente cortava caminho por essa mansão, pra chegar mais rápido à casa dele, né? Só que tinha tinha um terreno baldio do lado, cheio de mato, né? Mas ele disse que não tinha problema, ali era muito tranquilo. Então ele se enfiou do lado dessa mansão. Quando ele começou a entrar no terreno baldio, ele disse que sentiu uma sensação muito estranha nesse dia. Ele assim: Lani, eu não sei dizer se era alguma coisa que eu vi, se eu senti, ou se era algo assim que, sei lá, eu não sei. Mas eu só posso te dizer que eu me apavorei, ele disse. Fiquei muito apavorado, muito angustiado com o que eu estava presenciando. Ele disse que viu ao longe, a mais ou menos uns 440 metros dele, um bicho, um cachorro muito grande. Só que era um cachorro, mas não era bem um cachorro. Ele tinha feições de animal, mas ao mesmo tempo ele tinha partes de humano. E ele disse que tinha uns pelos muito grande mesmo. E ele disse que aquilo ali era muito assustador. Mas ele resolveu seguir caminho, fez de conta que não viu aquilo e continuou caminhando pelo caminho dele, né? Quando ele percebeu, ele viu que vinha algo correndo na direção dele, mas corria com muita velocidade. Então ele disse que não perdeu tempo. Passou por baixo da cerca de arame e correu para dentro da casa abandonada, a mansão. Diz ele que procurou uma janela, alguma coisa, para tentar achar aberto. Enquanto ele procurava, ele percebeu que algo passou por baixo da cerca de arame atrás dele. E aquilo que passou por baixo dele, atrás dele na cerca de arame, era um cachorro enorme. Só que ele passou e aquilo ficou de pé em 2 pernas, correndo na direção dele. Então ele acha uma janela aberta e entra para dentro da casa. Só entrou, fechou bem a janela, baixou a persiana, o bicho deu com tudo na parede. Diz ele que o terror tomou conta. A casa era uma mansão linda, maravilhosa. Tinha tudo dentro. Era como se alguém morasse ali, sabe? Mas que não vivesse ali dentro. Era como uma coisa muito estranha, porque tinham restos, vestígios de que alguém estava ali. Mas a pessoa não estava. Então ele disse que se escondeu,
foi no andar de cima da casa e ficou lá de cima observando aquele bicho que rondava a casa como uma coisa louca, querendo entrar. Então ele disse que por um momento ele cochilou e acordou com os arranhões da coisa na porta da casa, tentando de todas as formas entrar. E ele disse que o bicho, ele era um bicho muito estranho. Ele ficava em duas pernas, mas ele disse que as mãos eram mãos que tinham garras grandes, muito grandes, só que as mãos eram humanas, muito parecido com mão de gente, sabe? Só que maior, alongada por causa das garras. Ele disse que o nariz, o rosto da coisa era que nem de um cachorro, sabe? Uma espécie de um pastor alemão modificado, um lobo. Ele disse que se assemelhava muito a um lobo. E que os olhos eram muito profundo e preto, muito negro, o olho dele. Não era nem vermelho nem amarelo, como os relatos contam. Ele disse que era negro, um olhar profundo e negro. E ele disse que os dentes eram muito grandes, que chegavam a sair para fora, e a baba escorria pela boca, e ele fedia muito. Tinha cheiro de carniça, assim misturado com enxofre, sabe? Um cheiro bem desagradável. Ele disse também que o pouco que ele pôde perceber pela escuridão, o corpo da coisa, do bicho, né? Ele tinha assim, tipo, os joelhos eram de humanos, sabe? Mas as partes de baixo do pé, assim, o pé era um pé de bicho. Assim, as pernas da coxa era tudo peludo, assim, com pelo de animal, que nem cachorro. Só que, assim, algumas partes do corpo eram partes humanas. Ele disse que ele era uma espécie de um homem, mas um homem com cara de bicho, de lobo. Ele assim, não tem como explicar, não consigo explicar direito. Ele tentou de todas as formas. Ele disse, Além, eu tentei de todas as formas tentar te desenhar, mas eu não consigo. Aí ele disse que ficou ali, apavorado, morto de medo, sem saber o que fazer. As horas foram se passando e ele não conseguiu ir para casa. Mas tudo bem, ficou ali porque ali ele estava protegido, com essa coisa para não atacar ele. De repente, ele disse que essa coisa começou a esmurrar a porta. Começou a esmurrar e começou a gemer de uma forma diferente. Era como se ele tivesse ferido. Ele ficou em pé diante da porta e ficava assim, chorando, sabe? Chorando, chorando, chorando. E de uma forma muito esquisita, esmurrando a porta, como se estivesse pedindo socorro. Mas ele disse que não, caiu no conto da carochinha desse bicho. De repente, o bicho começou a se transformar em outra coisa. Ele assim, Salem, eu juro, quando eu vi, eu me assustei. Era uma coisa assustadora demais. Aquele bicho, aquele lobisomem, que eu hoje tenho certeza que era um lobisomem, começou a se transformar num ser humano. Eu fui vendo a transformação do bicho que rolava no chão como um louco para se destransformar. Ele estava deixando de ser bicho e virando gente. E diante dos meus olhos, um velho saiu da pele daquele bicho. E foi na cerca, pegou uma coberta muito antiga que tinha pendurada, enrolou no corpo e começou a procurar ao redor da casa um jeito de poder entrar. Quando eu vi que aquele velho estava rodeando a casa para entrar, eu então me assustei. Eu disse, Além, eu juro que eu me assustei demais. Então corri para aquela janela que eu entrei, abri e me fugi para o mato. Fui para casa e não olhei mais para trás. Na outra semana comentei com meu amigo tudo o que tinha acontecido, quando eu voltei lá para arrumar o carro. E ele disse que naquela casa, o dono da casa, ele aparece uma vez ao mês, quando a noite de lua cheia. E que todos acreditam que ele seja um lobisomem, mas nunca ninguém teve certeza disso. Mas com o histórico do Roberto, agora todos sabem que a pessoa não vive naquela casa, não mora ali, porque realmente ele é um lobisomem e tem medo que aconteça algo com ele. Roberto, então, daquele dia em diante, não caminhou mais à noite naquela região e arrumou o carro todinho do amigo, mas não voltou mais tarde para casa. Essa é a história do Roberto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Bruxa de Salem. Não esqueçam de deixar o seu ok, o seu joinha. Não esqueçam de deixar o seu comentário. E também, vamos se inscrever no meu canal, né, meu povo? Me ajudem, eu preciso de vocês. Relatos. Beijos da Bruxa de Salem.